Oi, gente! Hoje eu vou falar de uma doença que é pouco conhecida no Brasil, até porque não é tão comum assim no Brasil, que é a esclerose múltipla. Bom, a esclerose múltipla é uma doença que é mais comum em países mais frios, que atinge mulheres na idade entre 20 e 40 anos e principalmente brancas. Essa predisposição a gente ainda não sabe por que acontece. O que a gente sabe é que a doença ocorre porque o nosso sistema nervoso central, ou seja, o nosso cérebro e nossa medula espinhal, é atacado pelo nosso sistema imune. O sistema imune, ele começa a atacar a bainha de mielina, que é a capa que envolve o nosso nervo. Ele ataca essa bainha de mielina, porque aí ele acaba fazendo uma confusão e confundindo a bainha de mielina com uma célula que seja invasora. Esse ataque interfere na comunicação do sistema nervoso central com o resto do corpo. E com o tempo, com esse dano prolongado do sistema imune à bainha de mielina, o nervo acaba sendo danificado também. A teoria que até hoje é a mais aceita é que haja uma predisposição genética, e essa predisposição genética associada a um fator ambiental faça com que o paciente desenvolva os sintomas e comece a desenvolver a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença com sintomas variados. Então, um paciente não vai ter o mesmo sintoma que o outro. Mas o paciente pode ter alteração visual, uma visão turva ou uma visão dupla. Pode haver alteração de força, braço, perna. Pode também ter alteração de sensibilidade, como dormência, formigamentos e até mesmo sensação de queimação, de agulhadas pelo corpo. Pode ter alteração de fala, de articulação e até mesmo às vezes de compreendimento. Esses pacientes podem também apresentar alguma alteração de raciocínio. O paciente, ele pode ter qualquer um dos sintomas, e esses sintomas podem regredir e ele ficar sem sequela e ficar sem a doença por um bom tempo ou até continuamente, ou então esses sintomas podem virar sequelas e a doença ir progredindo, ele ter cada vez mais sequelas. O que é importante, e eu já até comecei a falar, é que um sintoma de um paciente não é igual ao do outro. Então, a gente não pode comparar o quadro clínico de um paciente com o quadro clínico de outro paciente. A experiência de cada um vai ser diferente. E agora vamos falar de como a gente vai fazer o diagnóstico de uma doença que tem tantas formas diferentes de aparecer. Bom, como eu sempre falo, primeiro a gente precisa de uma consulta médica bem feita, com um exame neurológico bem feito, onde que o médico possa saber de todo o quadro clínico do paciente, que vai expor toda a sua situação, e aí ele possa desconfiar desse diagnóstico. A partir daí vão ser necessários vários exames complementares. Exame de sangue, um exame de imagem que nesse caso o melhor seria uma ressonância de crânio e também da coluna cervical, torácica e lombar. Associado também a um exame chamado potencial evocado. Esse exame, ele mede a resposta do cérebro a estímulos que ele recebe, e também uma punção lombar, onde é retirada uma pequena quantidade de líquido, que é o líquido que passa pelo nosso cérebro, pela nossa medula, e esse líquido vai ser analisado, e algumas alterações dele podem ajudar no diagnóstico da doença. Então, apesar de não ter cura, a gente tem um tratamento para essa doença. Esse tratamento é feito a partir de medicações que possam mediar o nosso sistema imune ou diminuir a resposta imune do nosso organismo, e assim diminuir esse ataque ao nosso sistema nervoso central. Bom, o que eu quero que fique hoje de exemplo para vocês, de lição, é que a gente está falando de uma doença que não é tão comum assim no Brasil, mas que chega a atingir 2,5 milhões de pessoas no mundo inteiro, que infelizmente ainda não tem cura, mas tem um tratamento eficaz, que pode trazer uma melhora da qualidade de vida. E além desse tratamento ser medicamentoso, da forma que eu falei, também a gente vai precisar sempre da fisioterapia e outros profissionais para que o paciente tenha a melhor qualidade de vida possível.
Bom, gente, esse foi a doutora Lilian Responde de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, mandem e-mail para o doutoraliliaoliveira@yahoo.com.br, que eu vou responder as questões com o maior prazer. Um abraço e até a próxima.